O mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos de Sigmund Freud e Joseph Breuer. Estamos no capítulo 4, a psicoterapia da histeria. 3. Em vista do exposto no segmento anterior sobre as dificuldades de minha técnica, as quais mostrei sem reserva, e as recolhidos casos mais graves, frequentemente as coisas serão mais fáceis. Em vista disso, pois, todos se inclinarão a perguntar se não seria mais apropriado, em vez de todas essas tribulações, empenhar-se de modo mais energético na hipnose ou restringir a aplicação do método catártico àqueles doentes suscetíveis de serem induzidos à hipnose profunda. A esta última proposta, tenho de responder que, considerando a minha habilidade, o número de pacientes aproveitáveis se reduziria demais. Ao primeiro conselho, contraponho a suspeita de que forçar a hipnose não nos pouparia muita resistência. Minhas experiências a esse respeito são singularmente pouco numerosas, e por isso não posso ir além da suspeita. Mas quando realizei uma terapia catártica na hipnose, em vez de na concentração, não vi diminuído o trabalho que me coube. Recentemente, concluí um tratamento desse gênero, no curso do qual fiz retroceder uma paralisia histérica da perna. A paciente caía num estado que psiquicamente era muito diferente da vigília, e do ponto de vista somático, caracterizava-se pelo fato de lhe ser impossível abrir os olhos ou levantar-se antes que eu tivesse dito: agora desperte. E não obstante, em nenhum caso encontrei maior resistência que precisamente nesse. Não atribuí valor nenhum a esses sinais corporais e quase ao fim do tratamento desses 10 meses, eles tinham se tornado imperceptíveis. Nem por isso, o estado da paciente no qual trabalhávamos perdeu alguma de suas singularidades. A capacidade de recordar o inconsciente, a relação bastante peculiar com a pessoa do médico. É certo que na história da senhorita Amy, dei um exemplo de terapia catártica realizado no mais profundo sonambulismo, em que a resistência não desempenhou quase nenhum papel. Mas essa mulher também nada me disse que requeresse uma superação especial. Nada que ela, havendo me conhecido mais e tendo por mim alguma estima, não pudesse me contado igualmente em estado de vigília. Não encontrei, de modo algum, as verdadeiras causas de suas dores, certamente idênticas às causas de suas recidivas após meu tratamento. Era minha primeira experiência nessa terapia. E a única vez em que, por acaso, lhe pedi uma reminiscência em que havia um componente de erotismo, achei-a tão relutante e tão confiável em suas indicações quanto, mais tarde, qualquer outra de minhas pacientes não sonâmbulas. No caso clínico dessa senhora, já falei de sua resistência a outras demandas e solicitações também no sonambulismo. O valor da hipnose para a facilitação de terapia catártica tornou-se para mim duvidoso depois que vi exemplos de absoluta insubmissão terapêutica, a despeito da obediência notável de outra natureza, em sonambulismo profundo. Fiz um breve relato de um caso desse tipo na página 147. Poderia acrescentar ainda outros. Admito, aliás, que essa experiência não correspondeu mal à necessidade que vejo de uma relação quantitativa entre causa e efeito também no domínio psíquico. Em nossa exposição até o momento, a ideia de resistência assumiu o primeiro plano. Mostrei como, no trabalho terapêutico, somos levados à concepção de que a histeria surge pela repressão, motivada pela defesa, de uma ideia intolerável. A ideia reprimida subsiste como um traço mnemônico fraco, pouco intenso, e o afeto a ela arrancado é utilizado para uma inervação somática, conversão de excitação. Assim, precisamente por sua repressão, a ideia torna-se causa de sintomas mórbidos, ou seja, patogênica. A uma histeria que apresente esse mecanismo psíquico, pode-se atribuir o nome de histeria de defesa. Nós dois, Breuer e eu, repetidas vezes falamos de dois outros tipos de histeria, para os quais utilizamos os nomes histerias hipnoide
e de retenção. A histeria hipnoide foi aquela que primeiro entrou em nosso campo de visão. Dela, não saberia dar melhor exemplo do que o primeiro caso, tratado por Breuer. Para essa histeria hipnoide, Breuer indicou um mecanismo psíquico essencialmente distinto daquela de defesa por conversão. Nele, uma ideia se torna patogênica pelo fato de, acolhida num estado psíquico particular, ter permanecido desde o início fora do eu. Portanto, nenhuma força psíquica foi necessária para mantê-la afastada do eu, e nenhuma resistência é despertada quando a introduzimos no eu, com o auxílio da atividade mental sonâmbula. O caso clínico de Ana Ou não mostra efetivamente nenhum indício de tal resistência. Considero essa distinção tão essencial que, induzido por ela, de bom grado, me atenho à formulação da histeria hipnoide. Curiosamente, em minha própria experiência não encontrei nenhuma histeria hipnoide autêntica. As que abordei se transformaram em histerias de defesa. Não que eu nunca tenha lidado com sintomas comprovadamente surgidos em estado de consciência separados e que por isso tiveram de permanecer excluídos da admissão no eu. Às vezes isso também ocorreu em meus casos, mas então pude comprovar que o chamado estado hipnoide devia sua separação à circunstância de que nele atuava um grupo psíquico anteriormente dissociado pela defesa. Em suma, não posso reprimir a suspeita de que a histeria hipnoide e a de defesa se encontrem em algum lugar na sua raiz, e que a defesa seja o elemento primário. Mas nada sei a esse respeito. Igualmente incerto é no presente meu juízo sobre a histeria de retenção, na qual o trabalho terapêutico deveria também ocorrer sem resistência. Tive um caso que tomei por uma típica histeria de retenção. Contava com o êxito fácil e certo, mas não houve tal êxito, embora o trabalho fosse realmente fácil. Presumo, por isso, novamente, com toda a reserva que convém à ignorância, que também na histeria de retenção se encontre no fundo uma parcela de defesa que impeliu todo o processo para o âmbito histérico. Espero que novas observações venham a decidir, em breve, se corro o perigo de cair na parcialidade e no erro com essa tendência a estender o conceito de defesa a toda a histeria. Até aqui, tratei das dificuldades e da técnica do método catártico, e gostaria de acrescentar ainda algumas indicações sobre como se desenvolve uma análise com essa técnica. Esse é um tema muito interessante para mim, mas não posso esperar que desperte interesse semelhante em outros que ainda não tenham realizado uma análise desse tipo. Na verdade, falarei novamente da técnica, mas agora das dificuldades de conteúdo pelas quais não podemos responsabilizar o paciente, e que numa histeria hipnoide de retenção devem ser, em parte, as mesmas da histeria de defesa que tenho como modelo. Procedo a essa última parte da exposição com a expectativa de que as particularidades psíquicas a serem aqui desvendadas possam um dia alcançar certo valor como matéria-prima para uma dinâmica das ideias. A primeira e mais forte impressão que se colhe em tal análise é, sem dúvida, a de que o material psíquico patogênico supostamente esquecido, que não se encontra à disposição do eu, não desempenha nenhum papel na associação e na lembrança, mas não obstante, de algum modo, está ali pronto e em correta e boa ordem. Trata-se apenas de eliminar resistências que obstruem o caminho até ele. De resto, porém, torna-se sabido da mesma forma como em geral podemos saber alguma coisa. As conexões corretas das ideias entre si e com ideias não patogênicas, recordadas com frequência, existem. Foram completadas a seu tempo e conservadas na memória. O material psíquico patogênico apresenta-se como propriedade de uma inteligência que não é necessariamente inferior àquela do eu normal. A aparência de uma segunda personalidade se produz a miúde da maneira mais enganadora.
Se essa impressão é justificada ou se o que então ocorre é que transpomos para a época da doença a ordenação do material psíquico evidenciada após a resolução do caso, estas são questões que eu ainda não gostaria de tomar em consideração e de fazê-lo aqui. De todo modo, não se pode descrever as observações feitas em tais análises de maneira melhor e mais explícita do que colocando-nos no ponto de vista que, alcançada a resolução, podemos adotar para uma visão abrangente do todo. Geralmente, a situação não é tão simples como a descrevemos em casos particulares. Por exemplo, quando há um só sintoma surgido num grande trauma. Na maioria dos casos, não se tem um sintoma histérico único, mas certo número deles, em partes independentes uns dos outros, em partes ligados entre si. Não se deve esperar uma lembrança traumática única, e como núcleo da mesma, uma única ideia patogênica, é preciso, isto sim, estar preparado para séries de traumas parciais e cadeias de pensamentos patogênicos. A histeria traumática monossintomática é, por assim dizer, um organismo elementar, um ser unicelular, em comparação com a complicada estrutura das neuroses histéricas graves, tal como habitualmente a encontramos. O material psíquico de tal histeria se apresenta como uma construção pluridimensional de estratificação, pelo menos tripla. Espero poder justificar em breve essa forma de expressão figurada. Primeiramente, há um núcleo de lembranças, de vivências ou sequências de pensamentos, nas quais o fator traumático culminou ou a ideia patogênica encontrou seu mais puro desenvolvimento. Em torno desse núcleo, encontramos uma quantidade a miúde incrivelmente abundante de outro material mnemônico, que é preciso elaborar na análise, em ordenação tripla, como dissemos. Em primeiro lugar, distingue-se uma inequívoca ordenação cronológica linear, que ocorre no interior de cada tema. Como exemplo dela, cito aqui apenas as ordenações na análise de Senhorita Anna O, feita por Breuer. O tema era ficar surda, não ouvir. Em seguida, diferenciou-se conforme 7 condições, e sob cada um dos 7 títulos estavam de 10 a mais de 100 lembranças reunidas em ordem cronológica. Era como se fôssemos explorar um arquivo mantido em perfeita ordem. Na análise da minha paciente Amy V, há fascículos de lembranças semelhantes, ainda que não tão completamente enumerados, mas eles são uma ocorrência bastante comum em toda a análise e surgem sempre numa ordem cronológica tão infalivelmente confiável como a sequência dos dias da semana ou dos meses em pessoas mentalmente normais, e dificultam o trabalho da análise pela peculiaridade de inverterem na reprodução a ordem de seu aparecimento. A vivência mais fresca e recente do fascículo vem primeiro como página de abertura, e o final é constituído pela impressão com que a série na realidade começou. A esse agrupamento de lembranças, da mesma natureza numa pluralidade linearmente estratificada, como um dossiê, um maço de documentos, etc., chamei formação de um tema. Esses temas mostram um segundo tipo de ordenação. Eles estão, não posso expressá-lo de outro modo, estratificados concentricamente em torno do núcleo patogênico. Não é difícil dizer o que constitui essa estratificação, conforme qual grandeza, decrescente ou crescente, se efetua essa ordenação. São camadas de igual resistência, crescentes em direção ao núcleo, e, assim, zonas de igual modificação de consciência, nas quais se estendem os vários temas. As camadas mais periféricas contêm, de diversos temas, aquelas lembranças ou fascículos fáceis de recordar e que sempre foram claramente conscientes. Quanto mais nos aprofundamos, maior a dificuldade em reconhecer as lembranças emergentes, até que, próximo ao núcleo,
deparamos com aquelas que o paciente ainda nega ao reproduzir. É essa peculiaridade de estratificação concêntrica do material psíquico patogênico que empresta ao curso de tais análises traços característicos, como percebemos. Há que se mencionar ainda um terceiro tipo de ordenação, o mais essencial e sobre o qual mais difícil é fazer uma afirmação geral. É a ordenação segundo o conteúdo de ideias, o encadeamento pelo fio lógico, que se estende até o núcleo e que, em cada caso, pode corresponder a um caminho especial irregular e com múltiplas sinuosidades. Essa ordenação tem um caráter dinâmico, em contraposição ao morfológico das duas estratificações antes mencionadas. Enquanto essas últimas poderiam ser representadas como um esquema espacial por linhas rígidas, arqueadas e retas para acompanhar a marcha do encadeamento, lógico precisaríamos figurar uma vareta que, seguindo-a pelos mais intrincados caminhos, avança das camadas superficiais às profundas e de volta, mas, de modo geral, da periferia ao núcleo central. Nisso devendo tocar todas as estações, da mesma forma, portanto, como um zigue-zague dos movimentos de cavalo. Portanto, como o zigue-zague dos movimentos de um cavalo, na solução de um problema, atravessa o tabuleiro de xadrez. Retenho ainda por um momento esta última comparação para salientar um ponto em que ela não faz justiça às propriedades do objeto comparado. A conexão lógica corresponde não apenas a uma linha dobrada em zigue-zague, mas antes a uma linha ramificada, e, muito particularmente, a um sistema de linhas convergentes. Ela apresenta pontos nodais, nos quais dois ou mais fios se encontram para, dali, prosseguirem unidos, e no núcleo desembocam, em regra, vários fios seguidos independentes uns dos outros ou ligados aqui e ali por caminhos laterais. Para dizê-lo em outras palavras, é bastante notável a frequência com que um dos sintomas é multiplamente determinado, sobredeterminado. Concluirei minha tentativa de elucidar a organização do material psíquico patogênico introduzindo ainda mais uma complicação. Pode ocorrer que haja mais do que só um núcleo no material patogênico, se, por exemplo, é preciso analisar uma segunda irrupção histérica, que tem sua própria etiologia, mas está ligada a uma primeira irrupção de histeria aguda, superada anos antes. Podemos facilmente imaginar que camadas e vias de pensamentos devem se acrescentar então para estabelecer uma conexão entre os dois núcleos patogênicos. Acrescentarei ainda uma ou outra observação ao quadro da organização do material patogênico assim obtido. Afirmamos sobre esse material que ele se comporta como um corpo estranho. A terapia também age como a remoção de um corpo estranho do tecido vivo. Estamos agora em condições de compreender em que falha essa comparação. Um corpo estranho não entra em nenhuma conexão com as camadas de tecido que o circundam, embora as altere e lhes imponham uma inflamação reativa. Nosso grupo psíquico patogênico, em contrapartida, não se deixa extrair limpamente do eu. Por todos os lados, as suas camadas externas passam para o eu normal. Na verdade, pertencem a este último tanto quanto a organização patogênica. A fronteira entre ambos na análise torna-se puramente convencional, encontrando-se ora aqui, ora ali, e em alguns lugares é mesmo impossível mostrá-la. As camadas internas alheiam-se cada vez mais do eu, sem que, de novo, a fronteira do patogênico visivelmente tenha início em algum lugar. A organização patogênica não se comporta realmente como um corpo estranho, mas, isto sim, como um material infiltrado. Nessa imagem, a resistência deve ser tomada como aquilo que está infiltrando, e a terapia também não consiste em extirpar algo. Disso a psicoterapia é incapaz ainda hoje, mas em dissolver a resistência
e, desse modo, abrir a circulação o caminho para a região até então bloqueada. Sirvo-me aqui de uma série de imagens que têm uma semelhança bem limitada com o meu tema e que não são tão compatíveis entre si. Sei disso e não corro o perigo de superestimar seu valor, mas sou guiado pela intenção de elucidar, a partir de diferentes perspectivas, uma questão extremamente complicada e jamais apresentada antes. Por isso, tomarei a liberdade, nas páginas seguintes, de continuar fazendo comparações dessa maneira que não está livre de objeções. Se fosse possível, uma vez concluído o caso, mostrar a uma terceira pessoa o material patogênico em sua organização complicada e multidimensional agora conhecida, ela teria razão em perguntar como semelhante camelo passou pelo buraco da agulha. Pois há alguma justificação em falar de um estreito da consciência. O termo adquire sentido e vigor para o médico que realiza uma análise assim. Apenas uma lembrança pode penetrar no eu consciente a cada vez. O paciente, ocupado com a elaboração dela, nada vê do que a empurra por trás e esquece daquilo que já penetrou. Se a superação dessa lembrança patogênica esbarra em dificuldades, por exemplo, quando o doente não abranda a resistência a ela, quando quer reprimi-la ou mutilá-la, o estreito é, por assim dizer, obstruído. O trabalho se irrompe, nada mais pode surgir, e a lembrança em irrupção para diante do paciente até que ele a tenha acolhido na extensão do eu. Toda a massa espacialmente estendida do material patogênico é passada assim através de uma fenda estreita, chegando à consciência, portanto, como que decomposta em pedaços ou tiras. É tarefa do psicoterapeuta recompor, a partir daí, a organização presumida. Quem ainda desejar comparações poderá lembrar-se aqui de um jogo de paciência. Se o profissional vai iniciar uma análise assim, em que cabe esperar essa organização do material patogênico, pode-se aproveitar dos seguintes resultados da experiência. É totalmente inútil penetrar diretamente até o núcleo da organização patogênica. Ainda que pudéssemos descobri-lo, o paciente não saberia o que fazer com o esclarecimento a ele oferecido e não seria psiquicamente transformado por ele. Nada resta senão manter-se inicialmente na periferia da estrutura psíquica patogênica. Começamos por deixar o doente relatar o que sabe e do que se recorda. Nisso, já dirigindo sua atenção, e pela aplicação do procedimento da pressão, vencendo resistências mais brandas. Sempre que um novo caminho é aberto mediante a pressão, podemos expressar que o doente o prossiga um pouco mais sem nova resistência. Em geral, após termos trabalhado dessa forma por algum tempo, inicia-se no paciente uma atividade colaboradora. Uma profusão de reminiscências lhe ocorre então, sem que seja preciso apresentar-lhe perguntas e tarefas. Acabamos de abrir o caminho para uma camada interna, dentro da qual o doente agora dispõe espontaneamente do material de igual resistência. Fazemos bem em deixá-lo reproduzir esse material, por algum tempo, livre de influências. É certo que ele mesmo não está em condições de descobrir conexões importantes, mas podemos deixar a seu cuidado a escavação do interior da mesma camada. As coisas que assim ele traz parecem frequentemente desconexas, mas fornecem um material que, mais tarde, ao ser percebida uma conexão, é reavivado. Nisso temos de nos guardar de duas coisas, em geral. Se inibimos o paciente na reprodução das ideias que lhe afluem, podemos enterrar algo que depois, com grande esforço, terá de ser liberto. Por outro lado, não devemos superestimar sua inteligência consciente e confiar-lhe a direção de todo o trabalho. Se eu quisesse esquematizar o modo de trabalho, poderia dizer talvez que assumimos nós mesmos a abertura de camadas internas, o avanço na direção radial, enquanto o paciente se encarrega da ampliação periférica.
O avanço ocorre superando-se a resistência, da maneira há pouco indicada. Em regra, porém, temos ainda outra tarefa a resolvê-las antes disso. Temos de nos apropriar de um pedaço do fio lógico. Apenas com a orientação dele podemos ter esperança de penetrar no interior. Não se deve esperar que as livres comunicações do paciente, o material das camadas mais superficiais, tornem fácil para o analista distinguir em que lugares se vai a profundeza, a que pontos se ligam as associações de ideias buscadas. Ao contrário, precisamente isso é encoberto com cuidado. A exposição do doente parece completa e congruente. A princípio, é como se estivéssemos em face de um muro que bloqueia toda a perspectiva e não deixa adivinhar se alguma coisa, e o que então, se encontra por trás. Porém, ao examinarmos com um olhar crítico a exposição que, sem muito esforço e resistência, obtivemos do paciente, descobrimos infalivelmente lacunas e defeitos. Aqui, a conexão está visivelmente interrompida e o paciente a completa precariamente. Com uma expressão qualquer, uma informação insatisfatória, ali esbarramos com um motivo que, em uma pessoa normal, designaríamos como bastante fraco. O paciente não quer reconhecer essas lacunas quando chamamos sua atenção para elas, mas o médico age corretamente ao buscar, atrás desses pontos fracos, o acesso de material das camadas mais profundas. Ao esperar descobrir justamente neles os fios da conexão que busca, com o auxílio do procedimento da pressão. Assim, dizemos ao paciente: você se engana. O que afirma não pode ter relação com o que está em causa. Aqui devemos encontrar algo diverso, que lhe ocorrerá sob a pressão de minha mão. Podemos, com efeito, exigir do curso de pensamentos em um histérico, e ainda que ele se estenda ao inconsciente, o mesmo encadeamento lógico e motivação suficiente que exigiríamos de um indivíduo normal. Um afrouxamento dessas relações não está na esfera do poder da neurose. Se as conexões de ideias dos neuróticos e, em especial, dos histéricos dão uma impressão diversa, se nelas a relação das intensidades de diferentes ideias parece inexplicável apenas por condições psicológicas, já conhecemos a razão para essa aparência e podemos designá-la como existência de motivos ocultos inconscientes. Assim, podemos presumir tais motivos secretos em toda parte onde se comprove tal descontinuidade na coerência, onde a medida de motivação, normalmente justificada, tenha sido transposta. Naturalmente, em tal trabalho, devemos nos manter livre do preconceito teórico de que lidamos com cérebros anormais de degeneres e desequilibres dos quais seria própria, como um estigma, a liberdade de descartar as leis psicológicas comuns da associação de ideias e nos quais uma ideia qualquer pode, sem motivo, intensificar-se exageradamente e outra pode permanecer indestrutível sem razão psicológica. A experiência mostra o oposto no caso da histeria, quando descobrimos os motivos ocultos com frequência permanecidos inconscientes, e os levamos em conta, nada de enigmático e contrário às regras resta nas conexões de pensamentos histéricas. Assim, pois, rastreando lacunas na primeira exposição do doente, que muitas vezes estão encobertas por falsas emoções, apanhamos um pedaço do fio lógico da periferia, e a partir daí pelo procedimento da pressão, abrimos o caminho subsequente. Muito raramente se consegue penetrar até o interior pelo mesmo fio lógico. Em geral, ele se quebra no caminho, quando a pressão falha. Não dá resultado ou dá algum que, com todo esforço, não pode esclarecer e levar adiante. Logo, aprendemos a evitar, nesse caso, as confusões possíveis. A fisionomia do paciente deve decidir se de fato chegamos a um termo, se encontramos
um acaso que não precisa de uma explicação psíquica, ou se é uma enorme resistência que impõe a paralisação do trabalho. Se não conseguimos vencer esta imediatamente, podemos presumir que perseguimos o fio até o interior de uma camada que, nesse momento, ainda é impermeável. Abandonamos então esse fio para tomar outro que perseguiremos, talvez pela mesma extensão. Uma vez que tenhamos acompanhado todos os fios a essa camada e ali encontrado os entrelaçamentos, devido aos quais cada fio não podia ser isoladamente seguido, podemos pensar em atacar de novo a resistência eminente. É fácil imaginar a que ponto pode se tornar complicado um trabalho assim. Em contínua superação de resistências, penetramos em camadas internas, tomamos conhecimento dos temas acumulados numa camada e dos fios que a atravessam. Verificamos até onde podemos avançar com nossos meios atuais e o conhecimento adquirido. Conseguimos, pelo procedimento da pressão, a primeira informação sobre o conteúdo das camadas contíguas. Abandonamos os fios e os retomamos. Vamos em seu encalço até pontos nodais. Voltamos constantemente atrás e, seguindo um fascículo de lembranças, a cada vez chegamos a um caminho secundário que, no entanto, finalmente volta a confluir com o principal. Dessa maneira, atingimos enfim um ponto em que podemos abandonar o trabalho por camadas e avançar por um caminho principal, diretamente ao núcleo da organização patogênica. Com isso, a batalha está ganha, mas ainda não terminou. É preciso retomar os outros fios, esgotar o material, mas então o paciente colabora energicamente. Sua resistência já está, em geral, vencida. Nesses estágios avançados do trabalho, é proveitoso adivinhar a conexão e comunicá-la ao paciente antes de desvendá-la. Se adivinhamos corretamente, aceleramos o curso da análise, mas mesmo uma hipótese incorreta ajuda, obrigando o doente a tomar partido e arrancando-lhe energéticas recusas que traem um conhecimento mais seguro. Vemos então com surpresa que não estamos em condições de impor ao paciente algo sobre as coisas que ele supostamente ignora, ou de influenciar os resultados da análise despertando sua expectativa. Não conseguir nenhuma única vez modificar ou falsear a reprodução das lembranças ou a conexão dos acontecimentos através da minha previsão, o que, afinal, teria se revelado por uma contradição no conjunto. Quando algo sucedia tal como eu havia previsto, sempre se atestava, por múltiplas e insuspeitas reminiscências, que de fato eu adivinhara certo. Portanto, não é preciso temer manifestar ao paciente alguma opinião sobre a conexão que virá. Isto é inócuo. Uma outra observação que sempre temos a oportunidade de repetir concerne às reproduções autônomas do paciente. Podemos afirmar que, durante uma análise assim, não aflora uma única reminiscência que não tenha significação. De fato, não ocorre nenhuma mescla de imagens mnemônicas desconexas, que de alguma maneira estejam associadas às importantes. Pode-se postular uma exceção que não impugna a regra para aquelas lembranças que, em si desimportantes, são, porém, imprescindíveis como peças de contato, na medida em que a associação entre duas lembranças ricas de referências só se faz por seu intermédio. O intervalo de tempo em que uma lembrança fica na estreita passagem ante a consciência do paciente, esta, como já mencionamos, em relação direta com sua importância. Uma imagem que não quer se extinguir pede ainda para ser considerada. Um pensamento que não deixa afastar quer continuar a ser perseguido. Além disso, uma reminiscência jamais se retorna uma segunda vez depois de resolvida. Uma imagem sobre a qual já se conversou não se pode mais rever. Se isso acontece, no entanto, podemos esperar com segurança que, na segunda vez, um novo conteúdo de pensamento se ligará à imagem em uma nova inferência à ideia espontânea, ou seja, de fato não houve resolução completa.
Em contrapartida, ocorre com frequência um retorno em diferentes intensidades, primeiro como alusão, depois em toda clareza, mas não contradiz o que acabamos de afirmar. Quando, entre as tarefas da análise, encontra-se a eliminação de um sintoma capaz de recrudescimento ou retorno, dores, sintomas de irritação, como vômitos, sensações, contraturas, observamos durante o trabalho, da parte desse sintoma, o interessante e não indesejado fenômeno do participar da conversa. Ele reaparece ou se mostra com intensidade reforçada, tão logo entramos na região da organização patogênica, que contém sua etiologia, e passa a acompanhar o trabalho com flutuações características e instrutivas para o médico. A intensidade do sintoma, digamos, uma tendência ao vômito, cresce à medida que penetramos mais profundamente numa lembrança patogênica correspondente. Atinge seu ápice pouco antes de o doente expressá-las e súbito diminui ou até mesmo desaparece completamente por algum tempo, depois de expressas as lembranças. Quando, devido à resistência, o paciente retarda por muito tempo a expressão oral, a tensão da sensação, da tendência ao vômito, torna-se intolerável e, se não podemos forçá-lo a falar, dá-se efetivamente o vômito. Temos, assim, a vívida impressão de que o vomitar está no lugar de uma ação psíquica, aqui o falar, como afirma a teoria da conversão histérica. Essa flutuação de intensidade do sintoma histérico se repete cada vez mais que abordamos uma nova lembrança patogênica a ele atinente. O sintoma está o tempo todo, por assim dizer, na ordem do dia. Se nos vemos obrigados a abandonar por um momento o fio ao qual se liga esse sintoma, também este retrocede à escuridão para voltar a emergir num período posterior da análise. Esse jogo persiste até o momento em que, mediante o processamento do material patogênico, se tenha alcançado a resolução definitiva desse sintoma. A rigor, o sintoma histérico não se comporta aqui de maneira diversa da imagem mnemônica ou do pensamento reproduzido que evocamos sob a pressão da mão. Aqui, como lá, temos a mesma tenacidade obsedante do retorno das lembranças do doente, que reclama resolução. A diferença reside apenas na irrupção aparentemente espontânea dos sintomas histéricos, quando nos lembramos muito bem de termos provocados nós mesmos as cenas e ideias. Em realidade, porém, há uma série ininterrupta que leva dos restos mnêmicos, inalterados de vivências afetivas e atos de pensamentos até os sintomas histéricos, seus símbolos mnemônicos. O fenômeno da interferência do sintoma histérico na conversa, durante a análise, acarreta um inconveniente prático, com o qual devemos ser capazes de reconciliar o doente. É totalmente impossível realizar de um só fôlego a análise de um sintoma, ou distribuir intervalos no trabalho de forma que coincidam justamente com as pausas na resolução. Pelo contrário, a interrupção, que é ditada imperiosamente pelas circunstâncias acessórias do tratamento, a hora avançada e etc., cai com frequência nos momentos mais inapropriados, justo quando poderíamos nos aproximar de uma decisão ou quando emerge um novo tema. São os mesmos inconvenientes que a todo leitor de jornal estragam a leitura do trecho diário do seu folhetim quando imediatamente após a fala decisiva da heroína, após o estampido do disparo e de coisas semelhantes, lê-se continua no próximo número. Em nosso caso, o tema suscitado, mas não concluído, o sintoma intensificado e ainda não esclarecido perduram na vida psíquica do paciente e o importunam talvez mais do que faziam de costume. É preciso saber acordar-se a isso. Não há outro arranjo possível. Há doentes que, durante a análise, não podem mais largar um tema abordado, que continuam obcecados por ele no intervalo entre dois tratamentos, e como não progridem sozinhos em sua resolução, a princípio sofrem mais do que antes do tratamento.
Mesmo tais pacientes aprendem por mim a esperar pelo médico, a transferir para as sessões do tratamento todo o interesse que tem na resolução do material patogênico, e então começam a se sentir mais livres nos intervalos. Também o estado geral do paciente durante tal análise merece consideração. Por algum tempo ainda, não influenciado pelo tratamento, ele permanece expressão dos fatores anteriormente ativos, mas chega um momento em que o paciente é capturado, seu interesse é cativado, e a partir daí, também seu estado geral depende cada vez mais do andamento do trabalho. Sempre que uma nova elucidação é obtida, uma etapa importante na estruturação da análise é alcançada. O paciente se sente aliviado e frui como um pressentimento de libertação iminente. A cada paralisação do trabalho, a cada perturbação ameaçadora, cresce a carga psíquica que os oprime. Aumenta sua sensação de infelicidade, sua capacidade de ação. As duas coisas por um breve período. Contudo, pois a análise prossegue, desdenha vangloriar-se de um momento de bem-estar e passa por períodos de ensobrecimento, sem se importar com eles. Em geral, ficamos contentes quando substituímos as flutuações espontâneas no estado do paciente por aquelas que nós mesmos provocamos e compreendemos, da mesma forma como gostaríamos de ver surgir, no lugar da sucessão espontânea dos sintomas, aquela ordem do dia que corresponde ao andamento da análise. Habitualmente, o trabalho torna-se a princípio tanto mais obscuro e difícil quanto mais profundamente penetramos na construção psíquica estratificada antes descrita. Mas uma vez que tenhamos aberto o caminho até o núcleo, face à luz e já não há nenhum grave ensobrecimento a temer no estado geral do doente. A recompensa do trabalho, porém, a cessação dos sintomas na doença, só podemos esperar no momento em que tivermos realizado a análise completa de cada sintoma. Quando os diferentes sintomas se encontram atados uns aos outros por múltiplos nós, não somos encorajados nem mesmo por êxito parcial durante o trabalho. A força das abundantes ligações causais presentes, cada ideia patogênica ainda não resolvida atua como motivo para todas as criações de neurose. E somente com a última palavra da análise desaparece todo o quadro da doença, de modo muito semelhante ao que se sucede com cada lembrança reproduzida. Quando uma lembrança ou conexão patogênica, antes retirada do eu, consciência, é descoberta pelo trabalho da análise e introduzida no eu, observamos na personalidade psíquica assim enriquecida diferentes formas de se manifestar sobre o seu ganho. Ocorre com especial frequência que, depois de os termos custosamente obrigado a tomar conhecimento de algo, os doentes declarem: Isso eu sempre soube. Isso eu poderia ter lhe dito antes. Os mais perspicazes em seguida reconhecem aí uma ilusão e se acusam de ingratidão. A parte isso, a atitude do eu ante e nova aquisição depende em geral da camada da análise de que ela provém. O que pertence às camadas mais externas é reconhecido sem dificuldade. Permaneceu de posse do eu, e apenas sua ligação com as camadas mais profundas do material patogênico é uma novidade para o eu. O que é trazido à luz a partir dessas camadas mais profundas também é percebido e reconhecido, mas frequentemente só depois de muita hesitação e reflexão. Naturalmente, imagens mnemônicas visuais são aqui mais difíceis de negar do que vestígios mnemônicos de puras sequências de pensamentos. Não é nada raro o paciente dizer a princípio: É possível que eu tenha pensado nisso, mas não posso me lembrar. E somente depois que ele se familiarizar mais longamente com essa hipótese é que chega o reconhecimento. Ele lembra e ainda confirma, por ligações acessórias, que realmente teve um dia esses pensamentos. Durante a análise, porém, tenho por regra avaliar uma reminiscência emergente independentemente de o paciente reconhecê-la ou não. Não me canso de repetir que somos obrigados a aceitar tudo o que trazemos à luz
com nossos métodos. Havendo ali algo autêntico ou inexato, mais tarde o contexto nos ensinaria a excluí-lo. Diga-se de passagem, quase nunca tive uma ocasião de se retirar, e, posteriori, o reconhecimento a uma reminiscência provisoriamente admitida. Tudo o que aflorou, não obstante a mais enganadora aparência de ser uma contradição grave, revelou-se afinal exato. As ideias provenientes da profundidade maior, que formam o núcleo da organização patogênica, são também as que com mais dificuldade são reconhecidas pelos doentes como lembrança. Mesmo quando tudo passou, quando os pacientes, dominados pela compulsão lógica e convencidos do efeito curativo que acompanha precisamente o aflorar dessas ideias, quando os pacientes, digo, admitem eles mesmos que pensam isso e aquilo, com frequência acrescentam, mas lembrar que o pensei não consigo. Então podemos facilmente concordar com eles. São pensamentos inconscientes. Mas como devemos incorporar esse fato a nossas concepções psicológicas? Devemos ignorar essa recusa de reconhecimento por parte dos doentes, a qual, depois de concluído o trabalho, carece de motivo? Devemos supor que se trata realmente de pensamentos que não se produziram, para os quais haviam apenas a possibilidade de existência, de modo que a terapia consistiria na execução de um ato psíquico não realizado outrora? É evidentemente impossível declarar alguma coisa sobre isso, ou seja, sobre o estado do material patogênico antes da análise, sem que tenhamos elucidado em profundidade nossas concepções psicológicas fundamentais, em especial sobre a natureza da consciência. Resta, isso sim, um fato digno de reflexão, o de que em tais análises perseguimos um curso de pensamentos desde o consciente até o inconsciente, isto é, algo não reconhecido absolutamente como lembrança. Daí, podemos vê-lo novamente percorrer certa extensão pelo consciente e terminar outra vez no inconsciente, sem que essa alternância da iluminação psíquica modifique alguma coisa nele mesmo, em sua coerência lógica, na comunicação de suas várias partes. Uma vez que o tenho diante de mim, não posso adivinhar que o fragmento foi reconhecido pelo doente como lembrança e qual não foi. Vejo apenas imergir no inconsciente, de certo modo, as pontas dos cursos de pensamento, inversamente ao que se afirmou sobre nossos processos psíquicos normais. Por fim, devo ainda tratar um tema que, na realização de tal análise catártica, tem um papel indesejavelmente relevante. Já admiti como é possível que o procedimento da pressão falhe, e apesar de toda a garantia e insistência, não faça aflorar nenhuma reminiscência. Então, disse eu, há duas possibilidades. Ou realmente não há o que obter no lugar do que investigamos, e isso se reconhece ao semblante inteiramente calmo do paciente, ou esbarramos em uma resistência apenas mais tarde superável. Estamos diante de uma nova camada em que ainda não podemos penetrar. E isso se lê mais uma vez no paciente, em sua fisionomia tensa que mostra esforço intelectual. Mas também é possível um terceiro caso, que igualmente significa um obstáculo, mas não de conteúdo, e sim externo. Esse caso se dá quando a relação do paciente com o médico se acha perturbada, e constitui o mais grave obstáculo com que podemos deparar, mas podemos contar com isso em toda a análise mais séria. Já aludi ao importante papel que cabe à pessoa do médico na criação de motivos destinados a vencer a força psíquica da resistência. Em não poucos casos, especialmente em mulheres e quando se trata de elucidar sequências de pensamentos eróticos, a colaboração da paciente torna-se um sacrifício pessoal que precisa ser compensado com algum sucedâneo do amor. Os esforços e a paciente imabilidade do médico devem bastar como sucedâneo. Se essa relação da doente com o médico é perturbada, falha também sua solicitude. Quando o médico quer se informar sobre a sua ideia patogênica seguinte, interpõe-se na doente a consciência das queixas que nela se acumularam contra ele.
Segundo minha experiência, esse obstáculo ocorre em três casos principais. Havendo alheamento pessoal, quando a paciente se crê negligenciada, menosprezada, ofendida ou escutou algo desfavorável sobre o médico e o método de tratamento. Esse é o caso menos sério. O obstáculo pode ser facilmente vencido, falando-se sobre ele e esclarecendo-o, embora a suscetibilidade e a desconfiança dos histéricos possam, às vezes, manifestar-se em dimensões imprevistas. 2. Quando a doente é acometida do temor de habituar-se demais com a pessoa do médico, de perder sua autonomia em relação a ele e até mesmo poder se tornar sexualmente dependente dele. Esse caso é mais importante, porque é menos individualmente condicionado. A causa desse obstáculo é a própria natureza do cuidado terapêutico. A paciente tem então um novo motivo de resistência, que se manifesta por ocasião de determinada reminiscência, mas em toda a tentativa de tratamento. Com bastante frequência, queixava-se de dores de cabeça quando realizamos o procedimento da pressão. É que seu novo motivo de resistência lhe permanece inconsciente, em geral, e ele o exterioriza como um sintoma histérico recém-produzido. A dor de cabeça significa a aversão e se deixar influenciar. 3. Quando a paciente se espanta por transferir para a pessoa do médico as ideias penosas que emergem do conteúdo da análise. Isso é frequente e mesmo uma ocorrência regular em algumas análises. A transferência para o médico se dá por falsa conexão, o que é explicado no capítulo 102. Devo apresentar aqui um exemplo. A origem de certo sintoma histérico era, numa de minhas pacientes, o desejo. Havia muitos anos acalentado e logo relegado ao inconsciente de que o homem com quem então conversara e agarrasse vigorosamente e lhe desse um beijo. Pois bem, um dia, ao término de uma sessão, tal desejo irrompe na paciente em relação a mim. Ela se apavora com isso, passa a noite em claro e na sessão seguinte, embora não recuse o tratamento, mostra-se imprestável para o trabalho. Depois que percebi e removi o obstáculo, o trabalho volta a avançar. E eis que o desejo que tanto a apavora surge como lembrança patogênica seguinte, a que agora é exigida pelo contexto lógico. Assim, pois, sucedera. Primeiro, o conteúdo do desejo havia surgido na consciência da paciente sem as recordações das circunstâncias que podia situá-lo no passado. O desejo então presente ligou-se pela compulsão associativa dominante na consciência, a minha pessoa, a quem a paciente podia dirigir-se a atenção, e nessa união equivocada, que chamo de falsa conexão, despertou o mesmo afeto que, naquele tempo, havia impelido a paciente a banir-se esse desejo ilícito. Desde que constatei isso, posso presumir a cada solicitação similar da minha pessoa que tenha voltado a ocorrer uma transferência e falsa conexão. Curiosamente, a paciente é vítima de engano a cada nova ocasião. Não se pode levar a termo uma análise se não sabemos confrontar a resistência que resulta dessas três ocorrências. Mas podemos achar um meio de fazê-lo se nos propormos a tratar esse novo sintoma, produzido segundo um modelo antigo, da mesma forma que tratamos sintomas antigos. A primeira tarefa é tornar o obstáculo consciente para o doente. Com uma de minhas pacientes, por exemplo, na qual o procedimento da pressão fracassou de repente, e eu tive motivo para supor uma ideia inconsciente, como mencionada no item 2, lidei com isso, na primeira vez, tomando-a de surpresa. Disse-lhe que devia ter se produzido um obstáculo à continuação do tratamento, mas que o procedimento da pressão tinha ao menos o poder de lhe mostrar esse obstáculo, e fiz pressão sobre sua cabeça. Ela disse admirada: Vejo você sentado aqui na poltrona, mas isso é um despropósito. O que será que significa? Pude então esclarecê-la a respeito. Com outra, o obstáculo não se mostrava diretamente ligado com o resultado da pressão, mas eu sempre podia evidenciá-lo reconduzindo a paciente ao momento em que ele havia surgido. O procedimento da pressão nunca deixava de trazer de volta esse momento. Com a descoberta e a revelação do obstáculo, a primeira dificuldade estava afastada, mas outra maior persistia.
Ela consistia em mover a doente a falar quando aparentemente estava em causa relações pessoais, e a terceira pessoa coincidia com a do médico. No princípio, fiquei irritado com esse aumento do meu trabalho psíquico, até perceber que todo o processo seguia uma lei, e então me dei conta de que tal transferência não acarretava nenhum trabalho adicional considerável. Para a paciente, o trabalho permanecia o mesmo, superar o afeto penoso despertado por ter podido acalentar semelhante desejo durante o momento. E parecia indiferente, no tocante ao êxito, que ela fizesse dessa repulsa psíquica o tema do seu trabalho, no caso histórico ou no caso recente comigo. Aos poucos, os pacientes também vinham a compreender que nessas transferências para a pessoa do médico há uma compulsão e um engano que se esvaecem com o término da análise. Mas creio que, se tivesse deixado lhes explicar a natureza do obstáculo, eu lhes teria simplesmente substituído um sintoma desenvolvido espontaneamente por um novo sintoma histérico, ainda que mais brando. Já são suficientes, creio, essas indicações sobre a realização de tais análises e as observações que nelas foram feitas. Elas talvez façam algumas coisas parecerem mais complicadas do que são. Muitas se explicam por si mesmas quando nos encontramos em meio a um trabalho desses. Não enumerei as dificuldades do trabalho para despertar a impressão de que, com tais exigências ao médico e ao doente, apenas em raríssimos casos vale a pena empreender uma análise catártica. É a suposição contrária que influi na minha atividade médica. Mas certamente não posso formular as indicações mais precisas para o emprego do método terapêutico aqui descrito sem entrar na apreciação do tema mais significativo e abrangente da terapia das neuroses. Muitas vezes comparei a psicoterapia catártica com intervenções cirúrgicas. Designei meu tratamento como operações psicoterapêuticas, fazendo analogias com a abertura de uma cavidade repleta de pus, a raspagem de um ponto afetado por cárie, etc. Uma analogia dessas tem sua justificação não tanto na remoção do patológico como no estabelecimento de melhores condições para que o processo tome o rumo da cura. Repetidas vezes, quando lhes prometia ajuda ou alívio pelo tratamento catártico, tive de ouvir de meus doentes a objeção. Você mesmo diz que meus padecimentos se ligam provavelmente a minhas circunstâncias e vicissitudes. Nisso, você nada pode mudar. De que maneira, então, quer me ajudar? A isso eu pude responder: de fato, não duvido que seria mais fácil para o destino do que para mim eliminar seu sofrimento. Mas você se convencerá de que muito se ganha se conseguimos transformar sua miséria histérica em infelicidade comum. Desta última, você poderia se defender melhor com uma vida psíquica restabelecida.